O que é a VPNI? Veja bem, em 2019, por ocasião da Lei 13.954, foi criado o adicional por disponibilidade militar. Esse adicional foi um adicional novo, foi criado ali, e todo mundo começou a receber, exceto quem recebeu o adicional por termo de serviço, tá? Que tinha que receber ou um ou outro, né? O que fosse mais vantajoso. Então, muitos militares recebiam o adicional por tempo de serviço, tá? Desde 2000, né? E aí, como veio esse outro adicional, que é o de disponibilidade, foi optado automaticamente para o mais vantajoso, né? Então, veja bem, ou você recebia um ou recebia outro. Um absurdo dos absurdos, até porque são adicionais que atendiam situações totalmente distintas. O adicional de disponibilidade só tinha 2 requisitos. Quem tinha dedicação exclusiva às Forças Armadas e quem tinha dedicação permanente, disponibilidade permanente. Todos os militares estavam nessa situação. Tá? Todos os militares estavam disponíveis permanentemente, você podia ser chamado para trabalhar a qualquer momento, então era permanente, era uma dedicação permanente, e dedicação exclusiva. Você só podia ter essa atividade, não podia ter outra. Então todos os militares faziam jus ao adicional de disponibilidade. Tá? Já o adicional por tempo de serviço é aquela situação do militar que em dezembro de 2000, para cada ano que ele tinha de caserna, ele computava 1% do adicional. Então, era um adicional, era uma vantagem pessoal que abarcava um determinado grupo de militares. Então, o adicional de tempo de serviço, eles não eram uma vantagem geral dos militares, como o adicional ou deveria ser o adicional de disponibilidade. Então, sendo uma vantagem pessoal, e era pessoal mesmo, porque tinha militares que recebiam 1%, tinha alguns que recebiam 2%, 3%, 4%, 25%, dependia do número de tempo, dependia do tempo que ele tinha de caserna. Então, era uma vantagem pessoal, tá? Mas olha só, por ocasião dessa lei, a 13.954, muitos militares entraram na justiça, se insurgindo contra esse absurdo de ter que escolher entre um adicional por disponibilidade e o adicional por tempo de serviço. Só que a justiça não embarcou nessa, até por conta da literalidade da lei. A lei dizia que a lei proibia a acumulação dos 2 adicionais. Só que aí, nós, operadores do direito, advogados, começamos a mudar, entrar com outro tipo de ação, dar um cavalo de pau nessa questão do adicional por tempo de serviço e entrar com um novo pedido, nova ação. Então, agora, o que é o pedido? Qual que é a situação? Você vai entrar com a ação, você vai buscar o advogado da sua confiança, você vai buscar a ação, e nesta ação você vai pedir para ser declarado que o adicional por tempo de serviço é uma VPNI. E nada mais lógico do que ele ser declarado uma VPNI, como vem sendo declarado já. Eu vou explicar para vocês. Sendo uma vantagem pessoal, que de fato porque não é um benefício geral para os militares, é um grupo de militares que recebia o adicional por tempo de serviço, sendo uma vantagem pessoal, ou seja, uma VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada, sendo uma vantagem pessoal, não pode ser suprimida. Então, hoje, o pedido, observe a diferença do que foi pedido antes e do que é pedido agora. Antes, pedia acumulação de 2 adicionais. Agora, não vamos nem nos reportar sobre o adicional de disponibilidade. Você vai pedir para devolver para o seu contra-cheque, ser reintegrado ao seu contra-cheque, uma VPNI que foi extirpada. Então, você vai continuar recebendo o adicional de disponibilidade e vai pedir
primeiro, para declarar que aquele adicional é uma VPNI, e segundo, para pedir requerer que essa VPNI volte para o seu contra-cheque. Existem algumas sentenças favoráveis nesse sentido, de primeira instância. Existem algumas decisões de segunda instância, termo recursal, que foi nesse sentido. Inclusive, eu queria ler para os senhores aqui, estou com uma sentença aqui. Rolou na internet uma sentença de Minas Gerais, muito boa, por sinal, uma decisão de segunda instância. Mas eu vou ler aqui uma decisão de um outro estado. Qual foi o entendimento do juiz nesse sentido? Olha só, veja. Abre aspas para o juiz da causa. O adicional de compensação por disponibilidade militar teria a natureza de um reajuste remuneratório geral, já que os requisitos para sua percepção seriam inerentes a qualquer função militar. Então, deixa eu repetir de novo. O adicional de compensação por disponibilidade militar teria a natureza de um reajuste remuneratório geral, já que os requisitos para sua percepção seriam inerentes a qualquer função militar. Ou seja, todos os militares cumpriam os requisitos dele. Se o adicional seria um reajuste remuneratório geral, linear, teria que ser aplicado a todos os militares, inclusive aqueles que já vinham recebendo o adicional por tempo de serviço. Essa sentença da VPNI, tá? É recentíssima. E aí ele arremata. Verifica-se que a Lei 13.954 de 2019 fixa como únicos requisitos exigidos para o recebimento do adicional de compensação por disponibilidade militar 2 requisitos. 1. Estar em disponibilidade permanente, manter dedicação exclusiva. São esses requisitos. Portanto, trata-se de uma vantagem remuneratória de caráter geral, que deve ser aplicada indistintivamente. Dessa maneira, não é possível admitir como válida, à luz da Constituição Federal, a proibição de percepção cumulativa deste adicional de compensação por disponibilidade com a VPNI correspondente ao adicional por tempo de serviço. Matou a charada. O juiz matou a charada. Foi exatamente o que eu falei para vocês aqui. Tá? Não tem como, não é possível admitir constitucionalmente a proibição da acumulação de um adicional com uma VPNI. É isso que o juiz está dizendo aqui. Então, veja bem, nem se reportou se é adicional para adicional, conforme a lei 3.954 proibia ou proíbe. Ele está dizendo que tem um adicional que todos os militares cumprem os requisitos, e de outro lado tem uma vantagem pessoal, tá certo? E desse modo ela julgou procedente a ação. Aí ela arremata aqui, ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a parte réu, União Federal, a pagar a vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, no percentual de 15% do soldo da parte autora, a partir de janeiro de 2020. Essa é uma sentença que, assim, explicou de forma ímpar o que é a ação da VPNI e sem deixar dúvida, tá? Então, essa questão está muito bem explicada nessa sentença, adicional de disponibilidade e VPNI. Não se trata nem de acumulação de adicionais. Recebe adicional de disponibilidade e recebe a VPNI de volta, tá? Os valores, quais são? Veja bem, o adicional por tempo de serviço, essa vantagem pessoal que vocês tinham, o primeiro mês que ela não foi paga foi janeiro de 2020. Até hoje dá 50 meses. Você somando com 4 anos de gratificação natalina, vai para 54 meses. Se você considerar que o processo vai demorar pelo menos um ano, pelo menos, né? São mais 12 meses, contando com a gratificação natalina do ano que vai vencer. Então, são 13 meses, dariam 67 meses. No caso desse processo aqui,
Se eu não me engano, o militar recebia de adicional por tempo de serviço, acho que R$1.000, se eu não me engano, tá? Se você multiplicar pelo 67, o valor que ele vai pleitear, que ele pleiteou aqui, ele vai executar em sendo vencedor na ação, 67 mil, com os juros um pouquinho, sei lá, 70, 80, 85 mil, por aí, tá? Para esse caso aqui. Você quer saber quanto você receberia de volta? Veja quanto que você recebia de adicional por tempo de serviço. O valor que você recebia tem que voltar para o seu contra-cheque. Esse é o requerimento da ação. Voltar para o seu contra-cheque ou adicional por tempo de serviço e receber os atrasados. Eu fiz uma projeção de 67 meses, que são 50 meses que já passaram, mas eu expliquei aqui agora. Então você multiplica esses meses pelo valor que você recebia de adicional por tempo de serviço. Tá? Bom, essa é a situação do VPNI.